Olá, estamos aqui para mais uma live, hoje com o Dr. Leonardo Mota. Vamos falar sobre habilitação no pregão eletrônico. Tá? Aguardar o pessoal entrar. Boa noite pessoal. Boa noite Maurício, Márcio, Verônica, Andresa. Sejam bem-vindos. Grande Dr. Leonardo. Bom, já vou chamar ele aqui. A gente poder iniciar. Grande Andros, fala meu amigo. Pronto. Vou fixar o tema aqui também, tá, gente? Pra gente poder fazer. Rafael, Fala, meu amigo. fala, tudo bom? Tá me escutando, né? Só não tô. Acho que você não tá me vendo, né? Não, não tô te vendo. Deixa eu sair aqui. Você quer tentar entrar novamente? Entra novamente aqui. Beleza. Pessoal, o doutor Leonardo Mota já está entrando. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a habilitação no pregão eletrônico, mais voltado para o decreto 10.024 de 2019. Então, vamos trazer pontos aí. Live com Lombardi. Andros, você é épico. Você e seus comentários. Pessoal, quem está entrando agora aí, por favor, envie o aviãozinho para os colegas, traz os amigos, empresários, empreendedores, servidores, todo mundo que volte aí para a área de licitação. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá carregando, tá carregando. Tá me escutando, Rafael? Estou te escutando, mas não estou te enxergando, amigo. Não sei se é algum problema de conexão. Deixa me ver aqui. Curioso, Você quer, aconteceu. Quer inverter? Eu iniciar você e quer você tentar entrar? reiniciar você quer tentar reiniciar o seu telefone para ver se vai? Pronto, eu vou tentar. Na live do Edmilson, nós trocamos a posição. Eu iniciei, ele entrou, aí deu certo. Eu não sei se seria isso. De repente a gente sai e entra. Pode ser também. Vamos Pode fazer ser o também. seguinte, tenta reiniciar o seu telefone e retornar. Enquanto isso, eu vou explicando o pessoal aqui já o início. E aí, se não Beleza. funcionar, a gente vai abrir lá no seu canal, para a gente não perder o engajamento do pessoal que está aqui. Tá bom então, vamos lá. Beleza. Pessoal, tem um probleminha de conexão, esse horário realmente é complicado de live. Bem-vindas aí, Bárbara, estava lá presente no aulão de ontem, Érica, Mariane, Siqueira, grande parceiro também, Alexandre, boa noite, meu amigo, Sabrina. Doutor Leonardo já está entrando e tem um probleminha de conexão. Ele vai reiniciar o telefone dele e já vai retornar. Enquanto isso, quem puder, minha esposa acabou de entrar, Dai Vasconcelos, seja bem-vinda. Quem puder já mandar o aviãozinho aí para os colegas, eu vou fazer isso agora. A gente vai falar um pouquinho sobre documentação de habilitação, tá? Habilitação dos pregões eletrônicos, de forma aí, mais prática, né? Dando uma analisada aí no decreto 10.024, falando um pouquinho de legalidade, razoabilidade. Então, acredito que vai ser bem legal trazer essa experiência do Dr. Leonardo Mota, como pregoeiro de órgão federal, e eu aqui já da parte do fornecedor, do licitante, para a gente poder trazer essa experiência. Oi, Luciana. Luciana quer entrar na live. Boa noite, Mariana. Mariana Ponte também, amiga, parceira, irmã, presente aí em mais uma live, pessoal. Só aguardar aqui o Dr. Leonardo chegar. A gente vai falar sobre como se planejar para uma licitação, pregão eletrônico. Nós vamos falar sobre valor estimado. Então, a gente vai tratar de diversas temáticas aqui que realmente vão agregar e vão ajudar um pouquinho. Mais um bate-papo, mais uma troca de experiências. Boa noite, doutor Danilo Falcão. É o Gustavo Lima aí, das licitações. Gisela, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite também. Muito bom vê-la por aqui, grande parceira do Instagram e da rede social. A gente está doido aí para acabar ou diminuir essa pandemia, marcar um encontrão de licitações aqui no Rio de Janeiro. Vai ser bem legal aí, entre administração pública e licitante. Por que não, né?
Acho que a parceria ela tem que existir. Vamos ver se o Leonardo Mota ele consegue entrar. Aqui já para a gente iniciar. Eu não quero queimar a largada, não quero passar o conteúdo. Quem puder aguardar mais alguns minutinhos aí, é bom que o pessoal vá entrando. Enquanto isso, a gente vai mandando o nosso aviãozinho aqui embaixo, que eu nunca acerto, né? Para a gente poder trazer mais gente para cá, aprender um pouquinho mais de licitação, aprender um pouquinho mais de pregão eletrônico, decreto 10.024, que é realmente aí o decreto do momento. Aí veio a pandemia e ofuscou um pouquinho, mas os pregões eletrônicos eles ocorrem todos os dias. Então, o Dr. Leonardo está chegando, vou trazer ele aqui. Se não funcionar, a gente vai ter que tentar acessar pela... Ó, foi. Show! Show de bola, Rafael. Boa noite. E aí, meu Boa amigo, noite tudo a bem? todos. Tudo bem, meu amigo? Agora deu certo. Questão de internet mesmo, celular, de aparelho. Nada, faz parte. Se apresente aí, depois eu me apresento e a gente já inicia a temática. Vamos lá. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Leonardo Mota. Eu sou pregoeiro no Ministério Público Federal, aqui na Paraíba, e sou professor instrutor nessa área de licitações, né? Já tem algum tempo aí, nós temos aí mais de 10 anos nessa área, e nós estamos hoje para discutir esse assunto que é importante, né, Rafael? A habilitação do pregão eletrônico, né? Que na verdade é fundamental, né? Se conhecer isso, tanto o pregoeiro, né, o órgão, quanto o licitante, talvez principalmente o licitante, né? Exatamente, exatamente. Então, eu sou, para quem não me conhece, sou Rafael Ícaro, atuo nessa área de licitações e contratos aí há mais de 14 anos, mas aqui da área do fornecedor, a área do licitante. A gente também passa por diversas experiências loucas aí com alguns pregoeiros doidos, não é o seu caso. E vocês também passam umas doideiras com alguns licitantes loucos também, eu garanto que também não é o meu caso. Mas é isso aí, a gente está aqui para bater um papo, trocar uma experiência e tentar passar de alguma forma assim clara e transparente aqui algumas informações sobre a habilitação, correto? Perfeito, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Então, já iniciando aqui no na nossa pauta, né, falando sobre o planejamento da contratação, que aí é onde faz aí a definição das documentações de habilitação, e aí eu vejo que a questão do ETP, né, ele é um item muito importante. Aí veio o decreto 10.024, colocou quando necessário, aí, né, caramba, quando necessário, aí eles vão tornar rotina isso quando necessário, aquela coisa toda. E assim, na minha opinião, o ETP ele deve ser usado sim. Mas, por exemplo, se eu for comprar de repente uma caneta, um item muito comum, um papel A4, eu acredito que o ETP ele deve ter entrado quando necessário nesse quesito aí, de um item assim, muito comum. Não todos os materiais, porque de repente você quer um material que é bem mais complexo. E aí você tem que ter um estudo realmente técnico para ver uma questão, por exemplo, uma lâmpada, quanto que ela vai economizar, né? Uma lâmpada de 10 watts, de 15 watts, quanto que vale cada uma. Então fazer um estudo realmente técnico para ver o que vai ter de retorno para a administração pública. Aí vale. Agora, se for uma caneta simples, né? Aquela tipo Bic, será que vale a pena um estudo técnico e tudo mais? E aí, mete bronca aí na sua opinião, professor. É verdade, Rafael, eu concordo contigo e eu acho que a ideia do estudo, quando necessário no decreto, veio nesse sentido. Né? Na verdade, a ideia é essa, né? A ideia não é padronizar, na verdade. A ideia é você adotar o estudo, mas eu entendo com você. Itens, né? Principalmente material, né? Equipamentos a depender, né? Principalmente material de expediente, alguma coisa nesse sentido, já talvez não seja tão necessário, né? Eu acredito voltado muito a serviço, porque quando muito se fala em soluções, né, se pensa muito em serviço, né? Soluções, quais soluções possíveis de mercado, né? Obviamente você tem situações como você citou, caso, por exemplo, de câmeras, você vai instalar câmeras no órgão, né, no sistema de câmeras, mas simplesmente adquirir as câmeras, você tem que fazer um estudo para saber se aquelas câmeras, né, estão adaptadas, inclusive, ao seu sistema, né? Então, tem situações que são cabíveis. É importante o ETP, mas tem que ser tratado com razoabilidade, né? Para aquela questão, não engessar, né? Não engessar, né? Até porque se você já tem, por exemplo, um histórico, uma boa prática que nós sempre comentamos com os órgãos, é você criar um histórico, por exemplo, assim, de boas marcas, de bons produtos no seu almoxarifado, no seu setor de logística, de forma que até quando você for especificar numa próxima licitação,
você já tem um norte daquilo que você tem, né? Então já tem um norte daquela sua especificação, né? Você evita inclusive riscos de você selecionar errado por especificação. Não é o famoso copiar-colar, não é isso, né? Mas é a boa prática de você ter referências nesse sentido. Professor Paulo aí entrando, o pessoal. Muita gente, cara. Rodrigo Azevedo, Cleverson, Priscila, Joedilson, Eduardo, do Licitamundo, Gabriel Pardo, Luísa. Muita gente aí presente prestigiando a live. Muito legal. Então, eu penso que é nesse sentido. Os critérios para a questão do ETP. Agora, deve ter, né? Deve ter no processo, eu entendo que tem que constar nos autos a convocação ou não para o ETP. Deve ter alguma manifestação e fundamentada. Não é simplesmente não fazer, né? Deixar de fazer, né? Você tem que fundamentar por que você está dispensando ou naquela situação específica não seria o caso, né? Eu penso que seja até interessante, não sei se você concorda, o estudo técnico preliminar, o estudo técnico preliminar, o bem feito, inclusive para os licitantes, né? Porque você vê que lá na IN número 5 de 2017, né, que trata do Ministério do Planejamento, que trata de serviço e tudo mais, alguns pontos do termo de referência, inclusive ele fala, né, copie do item tal, né, do estudo técnico preliminar. Então, se você tem um estudo técnico preliminar bem feito e você leva aquilo para o termo de referência, o licitante, quando ele for pegar o edital, e que aquele licitante que lê, né, o termo de referência, ele vai ter exatamente, de repente, a fundamentação do porquê o órgão está licitando aquela solução. E não simplesmente assim, caiu do nada, caiu do céu, né, aquela decisão. Né? Então é interessante isso aí. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Inclusive o TR, né, já é bem... Ó, o professor Paulo, TP é vida, né? Ele tem essa frase aí para a vida dele. Ele acorda para escovar o dente e já está lá colado no banheiro dele. TP é vida e por aí vai. Realmente, ele sempre fala isso. E, na verdade, o termo de referência ele é originado, né, do ETP. E aí, realmente, se ele tiver de forma mais clara, de forma mais objetiva, o licitante ele vai entender melhor. E aí volta aquela questão toda, por isso a importância da gente ler o edital, seus anexos, o termo de referência. A gente tem que entender onde a gente que vai, já que a gente está falando de habilitação, né? E aí surge lá no edital a questão da qualificação técnica, né? E aí puxa o termo de referência, onde vem toda a descrição, as minhas obrigações, o que eu tenho que fazer, o que o órgão tem de obrigação. Então, assim, isso tudo são itens super importantes para uma empresa que vai participar e não dar dor de cabeça para você, que é pregoeiro, para outros pregoeiros. A gente tem que saber onde que a gente está. Inclusive para você fundamentar, né? Fundamentar a exigência da habilitação, aquela questão do, por exemplo, o caso de material, né? Você está listando material do expediente, caneta, papel para pronta entrega. Aí vem aquela questão que até o Jamil às vezes fala, né? Há necessidade de você pedir atestado de capacidade técnica para entrega de material, né? Para pronta entrega. Há necessidade de você pedir, né, algumas coisas da habilitação para esse tipo de objeto, mas de repente você pode justificar a dispensa da não exigência no estudo técnico preliminar, né? De repente concluir que é uma solução que não há necessidade de se exigir um atestado de capacidade técnica para se adquirir papel, caneta, esse tipo de coisa, né? Então isso aí já traz uma certa, inclusive, não seria flexibilidade na licitação, mas uma redução de exigências, né? Na verdade, a ideia do órgão é adquirir a melhor solução, a melhor proposta em termos de preço e de qualidade. Então, não necessariamente você precisa fazer o copiar-colar do que é possível se exigir a habilitação. E aí o estudo técnico preliminar pode ser isso, né? Ao final ele conclui, olha, para esse objeto a solução é essa e não há necessidade de se pedir tal tipo de documento de habilitação, na verdade, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, os editais, você até falou do copiar e colar, e o que eu vejo de edital de material, de bens, né, esses produtos, vindo sempre com aquele texto padrão, conforme quantidade, compatíveis, do termo de referência, né, aquele mínimo, atestado de capacidade. Então, assim, eles nem leem quando se coloca lá no termo de referência. Na verdade, eles colocam porque é o quê? É uma boa prática para ele colocar essa exigência de atestado de capacidade técnica. Eu também não vejo a real necessidade. Até para fomentar mais o negócio, né? Algumas empresas querem iniciar e não conseguem iniciar porque, caramba, está solicitando atestado. Aí tem que esperar realmente uma oportunidade que acaba surgindo, que não é exigido
o atestado de capacidade técnica, que existem editais que não exigem o atestado de capacidade técnica. Ou então iniciar pela cotação eletrônica, que daqui a pouco vai ser extinta também, né, pela dispensa e tudo mais. Então, assim, o licitante, às vezes, ele quer participar, ele tem preço, mas acaba ficando bloqueado aí nessa... Ele fica do lado de cada ponte porque ele não consegue ultrapassar essa questão aí da qualificação técnica para itens que realmente não tem necessidade, na minha Exatamente. opinião. E já falando dessa questão, já passando aqui para o segundo tópico, esse item eu acho que é um dos mais polêmicos, até que mais que os modos de disputa do novo decreto, que para mim é a questão do valor sigiloso nos pregões eletrônicos, né? Eu, como licitante, eu até fiz um comentário na live ontem da Renila e da Priscila, né, que elas estavam fazendo uma live sobre a ótica do licitante, da questão da estatal. Eu sou totalmente contra a questão sigilosa do valor estimado, porque você faz o licitante realmente perder tempo por uma coisa que ele não vai poder ganhar. Ah, o Rafael, mas então ele não sabe mensurar o seu preço, ele não sabe calcular. Nada disso. Não é isso. Existem pesquisas e pesquisas, então de repente naquela região que foi pesquisada, não foi uma pesquisa efetiva de preço e tudo mais, e aí quando ele participa daquele pregão eletrônico, o que vai acontecer? Ele só vai identificar o valor estimado após a fase competitiva, né? Após a etapa Isso. competitiva de lance. Agora ficou mais restritivo, né? O decreto ficou mais restritivo, né? Eu dou um Exatamente. abraço aí para Ana Moroni, acabou de entrar aí também, minha amiga Ah, nossa aí. legal. Professor Antônio Neto também entrou, Ana Moroni é grande parceiro também. Mas é isso, Rafael. Eu penso que o orçamento sigiloso, eu também, eu sou totalmente contra o sigilo. Eu entendo que a transparência no certame licitatório tem que ser a regra. E, inclusive, isso que você falou, principalmente o pregão, a questão do orçamento sigiloso, eu não vejo nenhuma vantagem, né? Algumas pessoas, né, me falam, não, mas a questão é depender do objeto, é interessante se manter o orçamento sigiloso e tudo mais. Eu, até então, eu não consegui vislumbrar que objeto é esse em que o orçamento sigiloso no pregão tem vantagem, né? Porque a verdade, se você já define no edital aquele preço estimado, o preço máximo da licitação, o órgão já define, ele está dizendo para o mercado, diz assim, olha, eu só pago até X. Então vocês briguem para me oferecer a melhor proposta em termos de preço, qualidade, habilitação de acordo com o edital, mas até aqui. Então foge até aquela ideia de algumas situações, não sei se você pelas sua experiência, já deve ter passado por isso, alguns editais que tornavam sigiloso antes do decreto 10.024, e o pessoal ficava brigando na fase de lances com 20% acima do valor que o órgão tinha com o preço estimado. E aí, depois de 45 minutos de disputa lá por cima, né? Acima, aí o pregoeiro entrava no sistema e dizia: senhores licitantes, o preço máximo é X no chat, né? Não sei se já passou. Eu já acompanhei esse tipo de licitação e eu ficava assim, mas o cara perdeu 45 minutos para chegar na fase de lance e dizer qual era o preço, por que não disponibilizou no edital? Quer dizer, a empresa teria condição de pegar aquele valor e dizer, eu tenho condição de entrar ou eu não tenho condição de entrar? Né? Eu tenho condição de disputar, até onde eu posso reduzir, né? Onde é que eu posso chegar? Né? Falando uma empresa organizada, uma empresa que quer oferecer o melhor serviço. Então, eu concordo com você. O orçamento sigiloso, eu não vejo qualquer vantagem. Eu vejo uma desvantagem. Você não está tornando transparente o certame e o preço, né? O preço que é um dos principais itens de disputa. Exatamente. Na verdade, eu vejo essa questão seguinte, que já havia até alguns materiais, lives e tudo mais, para quem é da administração pública e concorda com o valor estimado aí de forma sigilosa, que acaba atraindo muitas empresas e acaba fomentando e tendo a vantajosidade, né? O menor preço, porque a gente não tem acesso ao preço final, mas a empresa que ela é séria, a empresa que sabe calcular, que sabe mensurar os seus custos, seus preços, não adianta, ela não vai ficar com o preço lá embaixo. E aquela empresa que foi lá embaixo e outros aventureiros, iniciantes, o que vai acontecer? Eles vão juntos. Por quê? Por causa, de repente, do desespero, da crise. Não, eu vou ganhar e dá o lance, dá o lance, dá o lance. Se eu ficar acima do valor estimado e o pregoeiro me apresentar um valor que eu não consigo chegar, é impossível. O que vai acontecer? Eu vou ter que pedir, não vou pedir desclassificação, mas eu não vou aceitar aquele valor e vou ser automaticamente desclassificado. E aí, o que acontece? Eu perdi um tempo preciosíssimo para poder participar da licitação.
Aí vão falar, mas Rafael, você está sendo egoísta. Não, não estou sendo egoísta. Na verdade, eu acho que a gente está perdendo tempo ali, tanto a administração pública quanto os licitantes que participaram que não conseguiram chegar naquele valor. Então, se a gente tem acesso ao valor, você torna muito mais eficiente. Por quê? Porque você vai trazer licitantes que sabem que aquele é o valor máximo que vai ser aceito pelo pregão. Então, assim, eu acho que isso é de suma importância a gente tentar de alguma forma, aí, nem que seja nessas lives, nos networking, tentar mudar essa cultura aí dos pregoeiros, porque o decreto 10.024 ele coloca como facultativa, né? Então, É tentar isso. mudar essa cultura de colocar como sigiloso. Agora, são poucos, não são muitos, mas existem alguns que estão sendo publicados de forma sigilosa. E aí realmente E é, atrapalha. e é importante lembrar, né, também que o próprio texto do decreto, se você for ao pé da letra, ele fala isso lá que você falou no começo você abordou o assunto, né? O valor estimado, o valor máximo estimado, será divulgado após a fase de lances. Né? Então, de repente, a ação que os pregoeiros até então faziam no decreto 5.450, que não havia essa restrição no decreto, que informava durante a fase de lances, teoricamente, agora pelo decreto está proibido. Então, teoricamente, o pregoeiro não vai poder mais entrar no chat do sistema e informar qual é o preço. Ou ele divulga no edital, de forma transparente e clara, ou então ele só vai poder divulgar após a fase de lance. E aí pode acontecer isso que você falou. Né? Não se chega ao preço estimado, a administração perde com isso, porque por mais que o licitante, de repente, tente negociar, ele vai chegar a negociar próximo do valor máximo do edital lá, né, do interno do processo, e perde o licitante, né? Hoje em dia, estamos procurando celeridade nas contratações, nos procedimentos licitatórios, o SICAF está aí, né, para isso aí, para agilizar esse tipo de coisa. Então, você perder tempo nesse tipo de questão, né, que vai trazer prejuízo para as duas partes, eu acredito que não é vantajoso, não é vantajoso. Exatamente, eu também. E só agradecer a presença aí, Daniele, Bel, presente, licitações municipais do Tiossi Júnior também entrou, muito legal. É, então, passando para o próximo tópico, né, amigo? Falando aí sobre realmente a habilitação. E aí a gente fez até é, falando sobre a nova licitação, né? O Jamil falou que é habilitação zero e tudo mais. E o debate foi bem legal, você estava presente lá e a gente conversou sobre essa questão de habilitação. Qual é a sua opinião? Eu sou meio suspeito para falar, que eu sou da parte do fornecedor, mas eu sou contra, já de antemão, de falar de habilitação zero e eu vou explicar por quê. Mas eu queria saber a sua opinião. Eu concordo também. Eu acredito o seguinte, eu acredito que eu já vi o argumento disso aí, né? Habilitação zero e quem tem que resolver o pepino é lá na frente, na contratação, né? Eu penso o seguinte, há uma responsabilidade muito grande do pregoeiro. Eu sempre falo o seguinte, né? Com os amigos, né? Eu falo o seguinte, pessoal, o pregoeiro é o juiz da licitação. Por mais que haja lá na frente a autoridade competente que irá homologar a licitação, mas efetivamente quem julga as propostas de habilitação junto com a equipe técnica, né, e por vezes com a área jurídica, dependendo da relação, inclusive, que existe dentro do órgão, é o pregoeiro. Ele é quem vai botar o dedo na reta. Né? Então, aquela questão, ele tem que ter ferramentas, e o edital é a ferramenta, inclusive em benefício ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, ele não pode fugir daquilo. Então, se você não tem ferramentas para você selecionar a melhor proposta, você vai estar perdido. Você pode ser induzido a selecionar uma proposta que não seja a melhor. Então, critérios de habilitação tem que ter. Agora, eu concordo que, por exemplo, a lei 8.666, ela tem que ser melhorada, aquilo dali, entendeu? A questão de você, inclusive o estudo técnico preliminar serve para isso, de você definir os critérios de habilitação, não é uma regra, não é um copiar-colar, não é um padrão. Ali são situações são documentos que podem ser exigidos, né? Então, por exemplo, habilitação jurídica, de repente, assim, como já temos SICAF, já temos tudo lá dentro, né? Mas eu penso que capacitação técnica para determinados objetos, principalmente serviços, né? Serviços com mão de obra, serviços de um modo geral, de serviço de um modo geral, é importantíssimo. Né? Agora, por exemplo, tem declarações, tem documentos, né? Não sei se seria uma crítica, né? Apesar da legislação, né? Que nós temos que fundamenta a exigência, mas nós temos algumas declarações, inclusive no Compresnet, né?
aquelas declarações lá que o licitante, para, né, já falando de compras net, o licitante, para ele enviar sua proposta lá, ele tem que marcar aquele sim ou não, né? Que são situações ali, são declarações, tudo bem que são fundamentadas em, inclusive, a TCU, a AGU e tudo mais, mas são declarações e são comprovações que são fiscalizadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato. Eu entendo que não caberia na habilitação certa documentação exagerada, né? Nós ainda temos a facilidade no Comprasnet, de ter o CICAF, ter o Comprasnet, que você é só aplicar, né? Mas nós partimos para a realidade de municípios, né, que utilizam ainda pregão presencial, né, e tudo mais. Então você tem um edital, muitas vezes repleto de anexos, né, declaração disso, declaração daquilo, que mais aparentam o preenchimento de formulário. Né? Então, tem certas situações que eu não concordo com a habilitação zero, nós temos que ter realmente, e eu entendo que até para os licitantes é importante, porque você, por exemplo, você tem uma empresa séria, em que você tem uma pessoa serviço, você comprova que tem uma capacitação adequada para atender aquilo ali, você tem preço adequado de mercado, você vai disputar uma licitação sem qualquer critério de habilitação, com empresa que não tem experiência, que de repente não tem uma capacitação, não tem um balanço, né? É desigual. Eu sempre comparo o seguinte, quando eu dou aula, né, que surge essa discussão, eu falo o seguinte: quando você vai contratar alguém para fazer uma reforma na sua casa, o que é que você faz? Você não junta a papelada, você não pega um monte de papel, mas você faz primeiro saber o quê? Se alguém conhece o cara, primeiro você pega indicação. Se o cara sabe fazer, né? Se de repente tem um profissional da empresa que sabe fiscalizar, se é uma obra de engenharia, se tem um engenheiro, alguma coisa. Segundo, você vai para o preço. Então, pelo menos isso, né? Capacitação, se o cara sabe fazer. Então, eu acho que a ideia da licitação é isso, é selecionar a melhor proposta dentro de alguns critérios, dentro da razoabilidade. Não é simplesmente juntar papel, mas você tem que ter uma segurança. Porque senão você deixa... E o gerenciamento de risco? Como é que fica nisso? Se você não tem um edital com critérios de habilitações dentro da razoabilidade, como é que fica o gerenciamento de risco da fase de seleção? E lá dentro, lá na frente, na fase de contratação, você vai deixar a bomba para o fiscal, né? Para, de repente, vencer a empresa. Aí lá na frente a empresa não tem experiência, não tem profissional capacitado, né? Não tem o balanço, não está ok. Então, eu penso que dentro da razoabilidade tem que ter critérios habilitatórios justos de acordo com o mercado do objeto. Né? O que o objeto, né, exige, né? Perfeito. O Paulo falou, a saúde financeira também é relevante, exatamente. Exato. A saúde financeira, capacitação, né? Como eu falei, o Comprasnet, hoje em dia você já tem o CICAF, que já puxa certidões de Receita Federal, estadual não, federal, a FGTS, né? Você já tem a documentação, o contrato social da empresa, tudo lá dentro. Por exemplo, são situações que, por exemplo, a questão de você analisar se no objeto da empresa consta no contrato social da empresa consta o objeto da licitação, né? Que são coisas que você pega um atestado, a empresa já fez aquele serviço ali, então são coisas que eu entendo que são flexíveis, né? Que certas coisas não se amarram, né? Acaba sendo um excesso, né? Acaba sendo um excesso de formalismo. Eu acho que é um excesso, eu penso que é isso. Eu acredito que a documentação, até voltando à pergunta inicial, ela tem que ser exigida sim. Eu poderia falar, não, mas para mim não, eu acho que não tem que ter nada, né? Eu vou participar, eu vou ganhar tudo, eu vou vender água, vou vender concreto e vou prestar serviço de manutenção de ar-condicionado com a mesma empresa. Né? Então, assim, mas assim, eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter uma visão diferente, uma visão diferenciada, que quanto mais complexo, né, eu bato muito nessa tecla, quanto mais difícil para mim, são para todos, e muitos desistem, né? Então, tenho menos concorrentes para participar. Então, os concorrentes que participam, ele têm que ter a qualificação necessária para poder ganhar aquela licitação. E quem é que sai ganhando nisso? Obviamente, todos nós. A administração pública, contratando uma empresa de qualidade, uma empresa qualificada, uma empresa de excelência, né, que é o objetivo, não só o menor preço, né, aquele melhor preço que a gente costuma falar, mas eu vejo que a documentação técnica ela é essencial. Por exemplo, um serviço de terceirização de mão de obra. Como é que você vai contratar uma empresa que nasceu ontem e ela não tem nenhum atestado, não tem nenhuma capacitação, não tem nada que corrobore, né, que é aquela famosa que você falou, a indicação. Mas vem cá, essa empresa é um testemunho, né? Essa empresa, que você está me passando aqui esse contato para prestar o serviço dentro de minha residência, ela trabalha legal, ela funciona, ela trabalha há quanto tempo e tudo mais.
E a saúde financeira, que o Paulo até citou aqui, é importante porque a gente sabe que a gente tem que ter um capital de giro. Para a gente que vai entrar na administração pública para vender para a administração pública, a gente tem que ter um capital de giro, porque realmente pode ocorrer atraso, né? Se eu presto um serviço de 30 dias de terceirização de mão de obra, eu vou emitir minha nota fiscal no primeiro dia subsequente, primeiro dia útil subsequente, né, do mês seguinte. O que vai acontecer? Eu vou ter pelo menos um prazo ali de 5, 10, 15, 30 dias para poder receber. Então, eu vou receber pelo menos com 60 dias. Então, eu tenho que demonstrar uma saúde financeira que eu consiga arcar com salário, né, com vale transporte, com vale refeição, com EPI, uniforme, tudo isso. Isso é essencial. E a empresa que vai entrar para poder prestar o serviço, ela tem que comprovar a questão da qualificação técnica e a questão, pelo menos, da qualificação econômico-financeira. E aí as demais, é a questão trabalhista, a questão fiscal, né, que eu acredito que tem que ter um balizamento também, mas eu acho que pode ter uma flexibilidade. Não é o que a gente tem hoje, né, tirando a questão das microempresas, empresas de pequeno porte, mas eu acho que a gente pode realmente repensar numa flexibilidade nessa questão da documentação fiscal. Perfeito, concordo contigo, cara. Tá? E a gente já tocou até no assunto aqui da declaração, né? Era o nosso quarto tópico. Você falou sobre a declaração, algumas declarações realmente, né? Declaração independente de proposta, declaração que vai cumprir todos os atos do contrato, tudo isso tudo já tem na legislação. Eu acho que realmente é um excesso de formalismo. Muitos editais já estão vindo, ô Leonardo, que eu já venho analisando, eles já estão vindo já na questão eletrônica. Eles falam, não, já é só você fazer a opção do Comprasnet, que não deixa de ser um formalismo, mas você não consegue cadastrar se você não optar. Né? Não sei se você já teve essa oportunidade, você não consegue, não adianta. Se você desmarcar alguma ali, ele não deixa você cadastrar para você. Não deixa. É obrigado. E o interessante é isso, né? O nosso edital nós já atualizamos para esse sentido, nós não pedimos mais anexo. Então você clicou lá, está valendo a declaração. Você enxuga pelo menos 6 páginas de edital aí, né? Por baixo, 6 páginas de edital. Né? E o interessante é isso, né? O Comprasnet, você não consegue salvar a proposta se você não anexar a proposta, se você não marcar lá, né? Aquela declaração de habilitação lá, né? E aí o pessoal tem que ter esse cuidado, né? Quando for anexar o documento do SICAF, que o SICAF ele aceita passar sem documento de habilitação anexado, né? Sem proposta, não. Mas se o cara não. Mas ele não deixa você passar se você não disser assim, eu conheci o edital e, né, declarar habilitado e tudo mais, né? Olha, são situações que aquela questão, né? O artigo, a gente falando um pouco da 10.520 do artigo 7º lá, né? Aquela cláusula lá de impedimento, né? Que pode ocasionar impedimento de licitar, né? Eu já vi algumas discussões, né, falando, mas ele está declarando lá que está habilitado, e aí se ele não estiver habilitado, não é uma declaração falsa, né? Aí já é uma questão mais discutível, né? Até polêmica, porque polêmica. Assim, você tem é polêmica porque assim, existem licitantes e ilicitantes, né? Eu penso que agora com você tendo que anexar sua documentação previamente, antes da fase de lances, né? Você tem que mostrar sua cara lá dentro, sabendo quem está entrando lá dentro, né? Obviamente, pregoeiro e licitante só tem conhecimento de documentação pós-fase de lance, mas eu acho que talvez minha ideia é que selecione os aventureiros, né? Talvez afugente um pouco os aventureiros, né? E aí você pode repensar nisso aí, né? Aquela declaração lá que você clicou, que está habilitado, aquilo é uma declaração falsa, mas discutível isso aí. É discutível. Na verdade, por exemplo, eu vou te dar até um exemplo aqui. Vamos fazer na prática, então. Eu vou lá, anexo a minha documentação, eu ligo o edital, e na minha concepção, eu entendo que eu tenho toda a documentação de habilitação, e se eu ganhar no menor preço, eu vou ser habilitado. Beleza, show de bola. Só que o meu atestado de capacidade técnica não quer dizer que ele tenha nenhuma dúvida na questão da veracidade e tudo mais, mas ele não atende o edital. Só que, na minha visão, atenderia, né? Sem nenhum tipo de... atenderia sem nenhum tipo de má-fé, nada. Eu registrei minha documentação todo confiante. E aí chega lá e você faz a minha desclassificação porque eu não atendi a habilitação. Se eu apresentei um atestado que não atendia e eu fui inabilitado, e aí você vai me penalizar por isso? Olha só a questão que eu estou falando. Eu entendia, né? Você entendia que estaria habilitado, né? Mas o julgamento levou a você não estar, né? É muito discutível isso aí, né? É muito discutível. Realmente é uma questão bem... Eu já vi algumas discussões, né?
Eu sempre prezo pelo seguinte, eu acredito que a documentação e as ações do licitante demonstram muito. Eu falando na visão do pregoeiro, eu acho que você também deve pensar nesse sentido, até porque você também tem que ficar de olho nos seus concorrentes em virtude do seu direito de recorrer, né, também. Mas eu penso que muitas das ações, muito do que ocorre no certame, não é só documental, né? Tem a ver com as ações, como é que o licitante procede lá, né? Ele anexou, tudo bem, errou, aquela história, ele venceu na fase de lance, você pediu a proposta dele, ele desapareceu, né? Deixou o pregoeiro falando sozinho, né? Então esse tipo de coisa, né? Então esse tipo de coisa vai demonstrando que aquela licitação, aquela licitante, realmente, se de repente ela entrou para prejudicar, ela tem que ser sancionada para afastar esse tipo de licitante da disputa dos bons licitantes, né? A administração pública sempre procura bons licitantes, tá? Não é interesse penalizar nem nada. Então você tem que ficar um pouco, e aí com o tempo a experiência que a gente vai vendo isso aí, que você não analisa simplesmente em cima de documentos, você analisa em cima de documentos e ações durante a licitação, né? Então você convoca o cara no chat para ter uma dúvida de um atestado, ele já vai lá, responde, explica, mas eu entendi que era assim, pronto, quer dizer, ele demonstrou que ele estava ali querendo vencer, mas que infelizmente não foi possível, né? Está inabilitado e aí segue o jogo. É bem discutível isso aí, eu penso que tem que ser dentro da realidade de cada certame e observando cada licitante. Eu acredito que nessa questão da proposta, se eu cheguei com um preço muito baixo, até de repente pré-julgado como inexequível, e eu simplesmente não respondi o pregoeiro, e eu simplesmente até pedi minha desclassificação, alguns minutos depois de eu ter dado meu menor lance, eu tenho que ser penalizado. Na minha visão, na minha concepção. E não é o que acontece normalmente. Alguns pregoeiros realmente acabam, tudo bem, desclassifiquei, vou chamar a próxima e assim vou seguindo e tudo mais. Uma coisa é você inabilitar, uma coisa é você realmente identificar a inexecuibilidade de alguma forma e o licitante ele não conseguir comprovar com as suas diligências. Outra coisa é o próprio licitante não responder ou o próprio licitante simplesmente pedir a sua desclassificação. E aí, ele pedindo a sua desclassificação, eu vejo até uma maldade pior, porque ele pode estar até com algum tipo de conluio naquela licitação. Tem até uns cursos da ENAP que eu fiz sobre como identificar cartéis em licitações, ele fala sobre isso, né, da questão do menor preço e tudo mais, pedida de desclassificação. Então, assim, a gente tem que ficar realmente bem atento a isso, não só pregoeiros, né, gestão pública, administração pública, como os licitantes também, para poder realmente fiscalizar de alguma forma. Como? Manda um e-mail para o órgão, tenta abrir um processo, por que não? Não é você bater no seu concorrente, não é pisar no seu concorrente, mas é você tornar as próximas licitações naquele órgão ou em outros órgãos de forma mais eficiente, que você possa participar com preço justo. Porque então, por que ela chegou naquele preço lá embaixo? Isso, Então, assim, é complicado. Perfeito. Concordo contigo. Acho que tem que ser isso mesmo. Realmente, esse ponto aí é triste falar porque é um trabalho a mais para a administração, né? Porque o pregoeiro vai ter que relatar, vai ter que ser aberto um procedimento administrativo e vai se apurar. E ao final, vamos dizer assim, se for detectado realmente que foi má fé, sancionar. Mas sancionar a bem do interesse público, a bem de afastar esse tipo de licitante dos bons licitantes. Tem que ser feito isso aí, né? Então todos os órgãos deveriam prezar por isso aí. Nós sabemos que, claro, por exemplo, numa realidade de municípios, nem sempre é possível se ter esse cenário, né? Porque até a própria estrutura do órgão não permite, não tem estrutura, né? Muitas vezes o pregoeiro é o cara que faz o termo de referência, o cara que faz a pesquisa, que faz o edital, que licita, e às vezes ele mesmo que orienta a assessoria jurídica lá para fazer parecer, né? A gente sabe que existe esse tipo de realidade, né? Ele tem tanta experiência e conhecimento que acaba abarcando tudo, né? Mas quando possível, você tem que adotar esse tipo de coisa, né? É importante, inclusive, lembrar que o Compresnet, para o pregoeiro, né? Já dando uma dica aí para a turma que é licitante, o Compresnet ele já dá um alerta, né? Ele dá um alerta, inclusive, quando detecta sócios em comum, lá na fase de julgamento, né? Toda essa questão. Então além, o pregoeiro tem hoje algumas ferramentas no sistema que permitem que ele fique atento, né? Que ele fique alerta a esse tipo de situação, né? E isso é importante. E o licitante que é diligente também, ele não deixa passar, né? É importante. Afinal de contas, é o mercado, né? Ele quer ganhar. Né? Ele não quer bater no seu concorrente, mas a ideia é ganhar. Se o concorrente ganhou de forma justa,
tranquilo, segue o jogo e vamos para a próxima licitação. Tá bom. Mas se o concorrente agiu de má fé, então ganhe-se a licitação, contrate-se a administração pública, quem está dentro das regras do jogo de forma correta. Né? Eu adorei. É isso aí, adorei essa pergunta aqui do Jailton. Cara, eu vou ser sincero, gente, eu não estou conseguindo acompanhar hoje aqui as perguntas, estão muito comentário, a gente está com 30 pessoas aqui simultaneamente, tá bem legal. Ó, o Jailton perguntou aqui, o que acham de pregoeiro que não desclassifica antes do início da fase de lance? Eu acho que isso é uma polêmica também absurda, né? Porque o edital ele já dá lá as informações, né, que você tem que incluir na sua proposta eletrônica e tudo mais, se for um bem, fala fabricante, modelo, né, aquelas coisas todas que você já inclui na proposta eletrônica. E basicamente o objeto, que é a descrição dos serviços. E alguns editais, eles colocam mais algumas coisinhas para você inserir a validade, para você inserir, de repente, se for uma terceirização, inserir equipe. Eu já vi edital solicitando isso na proposta eletrônica. Só que eu vejo que se você não se identificar, essa é a minha opinião apenas, se você não se identificar na proposta eletrônica, para que você vai desclassificar de ter deixado de incluir? Você já preencheu 10 declarações, você já registrou o seu preço, colocou o seu documento de habilitação, e aí você vai ser desclassificado porque você deixou de colocar, de repente, escrito ali a validade de 60 dias. E aí você já anexou sua proposta com validade de 60 dias. Então, assim, queria saber de você, então, Leonardo, já que veio essa pergunta, se você já desclassificou alguém antes da fase de lance. Rapaz, já classifiquei a época ainda dos 5450, mas por situações absurdas. Né? Por exemplo, nós sabemos que muitos licitantes, principalmente pregão eletrônico, já faz algum tempo, alguns licitantes, o cara está com 3 licitações ao mesmo tempo, 4. Né? E aí, não sei se é desorganização, o que aconteceu, mas de repente ele cadastrou uma proposta na nossa licitação que não era o nosso objeto. Entendeu? Então, no campo lá, texto, ele cadastrou um objeto que não tinha nada a ver com a licitação. E assim, além da descrição do objeto lá que nós vimos lá, o preço não tinha nada a ver com o preço estimado da nossa licitação, o preço máximo aceitado. Então aí já era um absurdo, né? Mas eu concordo com você, eu acho que vai para a briga. Né? Nós não temos acesso à documentação anexada dessa fase de lance, o que nós temos é lá do campo, lá, né, digitado. Né? Então eu acho que o excesso de formalismo na análise daquele campo digitado não é um bem para a administração pública nem para o mercado, não é bem para disputa, entendeu? Então assim, eu penso que as classificações da fase de lance tem que ser a exceção da exceção, a situação dessa, esdrúxula, que o cara colocou uma coisa nada a ver com nada, entendeu? Ou talvez uma outra situação é a questão da inexecuibilidade, preço inexequível, que aí vai dentro daquela questão de inexecuibilidade relativa, né? É uma questão relativa. Aí o pregoeiro vai ter que matar no peito se ele tiver coragem lá e a coisa não tiver muito escancarada, né? Assim, mas se tiver muito escancarada, o que eu vejo, principalmente no decreto atual e no modo aberto e fechado, né? No modo aberto e fechado, né? Tem os 15 minutos da disputa, depois daqueles 10 minutos aleatórios. E depois dos 10 minutos, você seleciona para a fase fechada, considerando o quê? Parecendo um pregão presencial, né? A primeira colocada e 10% acima. Então, de repente, se você permite... Pronto, ó, o Jair acabou de falar, o modo aberto e fechado influencia muito, porque, de repente, se você permite uma proposta inexequível, muito na cara, inexequível, lá na fase, nessa classificação dos 10%, você já prejudicou a licitação. Porque o pessoal que vai estar brigando realmente dentro do preço correto da disputa, alguém pode estar fora disso aí, né? Então eu penso que nesse caso do aberto e fechado é bem complicado, né? No outro aberto eu não vejo, porque se houve um erro, o pregoeiro vai ter condição de, na fase de julgamento, chamar essa empresa e pedir que ela se motive, né? Por que ela apresentou aquele preço, e se foi algum erro, de digitação, alguma coisa, segue o jogo e chama a segunda colocada, e a turma vai estar brigando na segunda colocação, sabendo que aquele preço está muito abaixo. Né? Um procedimento salutar, que nós fazemos inclusive na fase de lance, né? Porque na fase de lance o pregoeiro ele pode cancelar o item execuível. Né? Fase de lance ele tem a possibilidade de cancelar o item execuível. Né? Você está se comunicando no chat. Né? Eu entendo que o papel do pregoeiro não é papel de analisar papel, documento e preço. Ele tem que estar atento a tudo que acontece no certame. Então, se você detecta que existe alguma coisa ali na fase de lance, você vai lá no chat, ó, pessoal, o preço está assim, assim, assado, próximo do execuível, estamos acompanhando. Então, é uma forma de você ser diligente e o pessoal diz assim, olha, o pregoeiro está de olho. Né?
Então, mas assim, antes da fase de lance eu penso isso. Eu acho que é exceção da exceção. Né? Eu já vi, inclusive, situações de pregoeiro desclassificar antes da fase de lances com preço acima. O cara está com preço acima do estimado do edital e o pregoeiro vai lá e desclassifica, que eu penso particularmente que é um absurdo. Né? Porque se ele está com preço acima, ele tem condição de na fase de lance baixar o preço. Deixa ele entrar para a briga. Deixa ele entrar. O valor máximo da licitação é 100 mil reais. Ele colocou lá 900 mil. Deixa ele entrar na briga. Deixa ele entrar na fase de lances. Entendeu? De repente, ele estava um dia lá sem querer entrar na licitação para ganhar, e no dia da licitação ele quer entrar para ganhar. E ele chega uma proposta lá de 80 mil reais, e ele vence a licitação, e a proposta dele é ok, e a proposta de habilitação é ok, né? Exatamente. Eu penso que a ampliação da concorrência dentro da razoabilidade é importante para os dois lados. Importante para os dois lados. Os dois lados. Eu costumo até dizer, né, a administração pública ela busca o menor preço, a vantajosidade, né? E por que o licitante ele não pode vender dentro desses parâmetros e ter a lucratividade dele? Né? Porque nenhuma empresa vai trabalhar de graça, ela tem que ter lucratividade, tem que ter a saúde financeira. Então ela pode vender pelo menor preço, atendendo os requisitos legais de habilitação, ela ainda tem a lucratividade dela. Né? Tem toda essa abrangência aí para vender para a administração pública. Então a gente falou aí de alguns documentos de habilitação, falou do valor sigiloso, e aí vem mais uma obrigatoriedade, né, que é a negociação, né? Acabou ali a fase de lance, mesmo que esteja abaixo do valor estimado, você como pregoeiro tem que fazer lá a negociação com o licitante. E aí o licitante fica doido, né? Pô, mas eu já fui com o meu preço lá embaixo e, pô, esse pregoeiro louco já ainda quer que eu abaixe mais ainda. E aí, meu amigo, como é que é essa situação? Rapaz, o cara é aquela história, o decreto agora veio amarrando, né? Agora já era obrigação pelo TCU, né? Agora tá mais, né? Mais obrigação ainda, né? Então o cara baixou lá a proposta de 20%, 25%, e o pregoeiro tem que chegar lá e dizer, meu amigo, vamos negociar. Algumas situações bem, para não dizer engraçadas, né? Mas a situação bem delicada, né? Mas, enfim, é uma obrigação nossa. É um papel nosso que nós temos que fazer como pregoeiro, é tentar a negociação. A economicidade, como você falou, é um dos pontos principais vistos aí, né? Em busca o que a administração procura, é economicidade, dentro da especificação do produto e tudo mais, é todo um conjunto, né? A habilitação, mas o preço realmente impacta muito. A gente tem que ter esse trabalho, né? Impacta muito, principalmente hoje em dia, aquele entendimento do TCU quando se trata de sistema de registro de preço, né? Tem um entendimento do TCU que fala, né, quando você licita por lote no sistema de registro de preço, o licitante, além de ser o vencedor do lote, ele tem que ser o menor preço do item, né, do item lá dentro do lote para a administração comprar. Né? Eu acho que é 1 ou 2 acordos no TCU que fala disso aí. Então, o pregoeiro, mais do que nunca, nessa situação, ele tem que partir para a negociação e demonstrar ao licitante que é uma situação que tem que ser posta. Né? Dizer, olha, você venceu o lote, registro de preço, a orientação, enfim, é essa e tudo mais, vamos negociar, né? Então eu acho importante, mas eu acho que tem certas situações que não são mais cabíveis, assim, às vezes o preço, porque assim, com o passar do tempo, você tem a experiência do lado, né, de licitante, agente do lado de pregoeiro, o pessoal também que atua aí sabe, tem certos objetos, certos objetos que nós licitamos, nós já sabemos mais ou menos o preço do mercado, até onde a turma vai poder baixar. Então você ainda tem que chegar e dizer, meu amigo, vamos negociar. Mas enfim, o decreto mandou, vamos pelo menos perguntar, né? Vamos perguntar. Vai lá, né? Sim, sim. Não, faz a negociação, né? E muitos licitantes acabam não tendo o conhecimento do decreto, né? E aí toma aquele susto. Ele sabe que tem que anexar a documentação porque todo mundo está fazendo. Ele sabe que tem que fazer, então acaba aí, ele toma um susto, porque ele baixou lá o valor dele e ainda tem que negociar, baixar mais ainda. O Jailton até colocou aqui, já tem a resposta pronta, sem negociação. E aí vem mais uma polêmica, né? Será que eu posso ser desclassificado se eu estiver abaixo do valor estimado? Não, né? Claro que não, isso não existe. É mito. Isso aí está fora de cogitação. Está dentro do preço estimado, negociação, o nome se diz, né? Negociação, né? É uma negociação. Agora, você dando preço acima, preço acima realmente, aí não tem para onde correr. O edital fala lá que o preço máximo é X, você não conseguiu negociar, paciência, infelizmente. Mas preço eu uso como boa prática sempre dar um desconto, até porque a gente tem que saber calcular o nosso custo, mensurar o nosso preço, eu sempre falo isso, o nosso preço final. Eu acho que é válido realmente você dar continuidade lá
a solicitação do pregoeiro, da administração. Já quem trabalha muito tempo nessa área sabe que tem que ter uma boa prática nesse sentido. E a gente concede lá um descontinho, né, de 1%, alguma coisa, dependendo do valor. Tudo vai depender do caso concreto, né? Isso, exatamente. E aí passamos aí pela negociação, e aí vem aquela questão da documentação complementar, né? Fez a negociação, se for o valor realmente muito baixo, pode ser que surja alguma diligência, pode ser que surja alguma diligência num atestado de capacidade técnica, em algum documento. E aí diz pra gente aí, meu amigo, alguma experiência sua aí que você já tenha feito, ou então, não, Rafael, não fiz, não precisei fazer, até hoje deu tudo certo. Aquela questão, documento complementar, o decreto mesmo, ele vem definindo, né? Ele vem definindo o que é documento complementar. Ele vem falando, né? O decreto, quando ele fala que deve ser anexado proposta antes da fase de lance com documento de habilitação que não esteja no SICAF, você já mata que é documento de habilitação, né? Então você viu que está lá na edital, documento de habilitação, é isso aqui, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. E aí documento complementar, o próprio decreto já fala, então você tem uma taxa de capacidade técnica, é o exemplo que a gente sempre usa, né? Você apresenta a capacitação técnica, você tem a dúvida lá da taxa de capacidade técnica, contrato referente à taxa de capacidade técnica, né? Se for o caso do fiscal, alguma coisa assim, né? O que nós vemos às vezes de discussão, eu já vi discussão, mas hoje em dia já está bem mais tranquilo, o que é proposta, o que é planilha, né? Planilha é proposta, proposta é planilha, ou os dois são proposta, né? Aí eu sempre falo o seguinte, leio o edital, né? Mas para mim, proposta é proposta, planilha é planilha. Exatamente. Né? Então você anexou proposta lá, eu entendo que se você tem um serviço que você necessita de uma planilha, engenharia, né? Serviço de engenharia, você anexa a sua proposta lá, habilitação, segue o jogo, na fase de julgamento, você fala isso, você pede a proposta e pede a planilha atualizada, a proposta atualizada, a planilha atualizada, bateu lá e está feito, né? Folder, catálogo, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de documentos, eu entendo que são todos documentos complementares. Eu penso assim, quanto mais você engessa o edital para essa fase pré-fase de lance, você pode estar prejudicando a licitação lá na frente, né? Você pode estar perdendo uma boa proposta, porque você colocou que o cara tinha que anexar, antes da fase de lance, proposta com folder. Aí o cara não sabe nem se vai vencer a licitação, né? E aí ele esqueceu de colocar o folder lá e venceu. E aí o cara apresentou um produto lá que é top de linha, mas esqueceu de anexar o folder. E aí o cara vai inabilitar por causa de um negócio desse, cara? Não, bota lá no edital que é documento complementar e pede depois, cara. Pede depois isso aí. Prazo mínimo de 2 horas, né? Se for pela 13.979, corta pela metade. Se for suspender, tem aquele prazo de 24 horas, né? Você tem que, né, comunicar e conceder o prazo de 24 horas para retomar, se for suspender para fazer diligência, né? Então, eu penso que o decreto agora ele veio bem como uma espécie de manual, né? Esse decreto novo, ele aparentou um manual. Ele leu minha mente, Leonardo. Eu ia falar isso agora. Ele é muito didático. Ele vem até descrição lá de o que é serviço de engenharia comum, o que é serviço de engenharia especial, o que é termo de referência. Ele é muito didático, é pequeno, é didático e é objetivo. Então, assim, cara, quem não leu o decreto 2024, por favor, leia 2 vezes por dia. Você vai pegar isso rapidinho. Vai, tranquilo. Ó, o Jair falou aí, ó, peço esclarecimento se tem que anexar a planilha de custo, formação de preços. Já tocou no ponto agora, que você até já comentou em outras lives suas, a ferramenta, que eu chamo assim, ferramenta do licitante, que é o pedido de esclarecimento. Né? Você tem uma ferramenta que é o pedido de esclarecimento, né? Dentro do prazo, né? E você tem que se utilizar, o licitante tem que aprender a perguntar o órgão, cara. O edital não está claro, manda lá, pergunta, a habilitação, tem que ter isso. Aí o cara diz, rapaz, mas eu acho que tem que anexar isso. O acho, para o licitante, pode ser a inabilitação dele, né? O acho pode ter ele da licitação. Exatamente. Então, manda lá, pergunta, se o edital não está claro, para anexar a proposta junto com a planilha, antes ou depois, assim vai. Eu acho que o esclarecimento é uma ferramenta importantíssima. Eu também vejo, já falando também de esclarecimento da impugnação, eu não vejo, a depender da forma como a impugnação é feita, né? É uma forma salutar, inclusive, de você resolver o problema do edital, né? E assim, é uma espécie de gerenciamento de risco feito pelo licitante, né? Porque o licitante que é bem diligente, ele vai ler o edital, se ele encontrar alguma coisa estranha, ele faz o esclarecimento. Se de repente é alguma coisa que realmente vai impactar em tudo, né? Ele entra com a impugnação. E ali você pode estar trazendo ferramentas para o pregoeiro, para a administração, que você vai dizer, meu amigo, vamos parar o processo, que está errado aqui o edital, vamos corrigir,
Porque se está errado, pode dar bomba lá na frente na fase de contratação. Então, acho que tem que se pensar tudo. E o licitante tem que aprender a perguntar, cara. Pedir esclarecimento. Não entra numa licitação se você está com alguma dúvida. Tem dúvida, faz o pedido de esclarecimento. Né? O pedido de esclarecimento já é vinculante agora, né? O pregoeiro respondeu lá, já vincula lá as regras da licitação. Então, é importante isso aí. Coloca de forma transparente. Eu vejo que muitos licitantes, né, até clientes meus aqui na área de consultoria, o que acontece? Eles acabam tendo medo. Né? Porra, mas a gente vai perguntar, será que o órgão... Não, gente, mas a gente tem que perguntar. Então, a dica que eu dou, será que se você não quer perguntar, de repente, pelo nome da sua empresa, faz um e-mail só para fazer pedido de esclarecimento. Qualquer pessoa pode solicitar esclarecimento de forma transparente. A gente consegue acessar o edital, não precisa ter o login do Comprasnet, eu não preciso ter esse CAF, não preciso ter nada para ter acesso ao edital e baixar o edital. Então eu posso, como pessoa física, solicitar um esclarecimento pelo meu e-mail. Então, assim, o esclarecimento é ferramenta importantíssima. A gente está ouvindo de um pregoeiro, né? Como outros pregoeiros já passaram pelas lives aqui, também sempre falam da importância da gente fazer esclarecimento e dentro do prazo. Porque se não tiver dentro do prazo, tem pregoeiro que não vai responder. Outros podem até responder, né, o Leonardo, mas alguns não vão responder. Então a gente tem 3 dias úteis até a data de certame para efetuar os nossos esclarecimentos. Se for pela 13979, corta pela metade e a gente fica com um dia só para poder fazer o esclarecimento. A Gisela até falou aí, né? A Gisela e a Eric falaram, que respondem, inclusive, intempestivamente, né? Eu também, eu acho o seguinte, eu acho que a impugnação tem um prazo para você responder, esclarecimento, impugnação é mais sério, mas eu penso que mesmo passando o prazo, mesmo que você não responda em sede de impugnação, né? Você responde lá, está intempestivo, mas eu penso que é alguma informação para a administração. Alguém trouxe alguma informação que pode trazer um impacto na contratação. Então, cara, olha aquilo ali, analisa. Porque, por mais que ele tenha perdido o prazo, ele pode estar trazendo algumas informações, dizer, perdi o prazo, mas por algum motivo perdeu o prazo, né? Mas o edital está errado, a especificação do produto está errado, a forma de exigida na execução do serviço está errado, entendeu? Então, eu acho que é importante. Eu acho que qualquer documento que venha a questionar a regra da licitação é importante você analisar. É bem salutar isso aí. Perfeito. Na verdade, a gente pede tanto, né, planejamento da administração pública que às vezes nós mesmos acaba a gente não se planejando. Então, planejamento não é só ler todo o edital, é a gente fazer os devidos esclarecimentos, fazer devida impugnação dentro do prazo, né? Então, se a gente se planejar, baixou o edital de licitação, fez toda a análise, faz os esclarecimentos ou a devida impugnação, tudo dentro do prazo, e é planejamento. A gente começa lá na parte de análise do edital, essencial. Meu amigo, falta 2 minutinhos aqui para a gente não ser cortado. A gente acho que bateu aqui, se não bateu tudo, bateu quase tudo, mas foi muito, muito top. E eu queria que você fizesse as palavras finais aqui para eu poder me despedir do pessoal também. Então pronto, pessoal. Rafael, obrigado pelo convite, cara. Eu achei show de bola, bom demais. Como você bateu, atingimos quase os objetivos, mas eu penso que todos os assuntos foram bem abordados. A participação do pessoal aí, contribuição top de linha do pessoal, muito bom. Né? Agradecer a presença de todo mundo. E é isso aí, pessoal. Vamos ler edital, vamos analisar isso aí com calma. Né? Eu penso que os dois lados têm que sempre ganhar. Né? A empresa tem que ter seu lucro para poder prestar o serviço e ter sua saúde financeira. E o órgão ter o serviço bem prestado e pagar em dia. Importante isso, né? Exatamente. É isso aí, Rafael. Mais um dos itens que a gente tem que analisar aqui da área do licitante, que é ver a questão do pagamento. Eu bato muito nessa tecla também. Mas todo edital vem com 30 dias. Não, negativo. Tem edital que vem com 5 dias úteis, vem com 10 dias. Então vamos analisar para a gente poder se programar para receber aquele valor que a gente prestou o serviço ou que forneceu o bem. Meu amigo, muito obrigado pelo aceite aí do convite. Live top. Mantivemos aqui a média de 30 pessoas aqui simultâneas assistindo a gente, contribuindo. Eu peço desculpa que a gente não conseguiu acompanhar os comentários hoje. Foi muita pergunta. O assunto foi assim, bem papum, bem ping-pong. E foi muito legal. Obrigado, meu amigo. Depois a gente vê se marca uma segunda live. E, por favor, meus seguidores aí sigam lá o Leonardo Mota, conteúdo direto também, só de qualidade, gestão e licitação. Vale muito a pena. Aí, sigam lá. Obrigado, tá, gente? Um abraço, então. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Pessoal.